Olá, gente! Como estamos? Todo mundo bem? Espero que sim, gente. Pessoal, hoje nosso vídeo é muito especial. Vamos falar de infância, vamos falar do futuro, né? Mas antes, eu queria falar um pouco sobre o final de ano, né? Esse ano de 2020, como a gente já sabe que foi um ano tão desafiador, e eu queria pedir para que a gente não relaxe, né? No combate aí ao coronavírus, as festas de final de ano se aproximam, então não vamos relaxar. A gente sabe que tudo está sob a supervisão de Deus e da espiritualidade maior, mas nós temos aí a nossa responsabilidade, afinal de contas, nós temos o nosso livre-arbítrio, não é verdade? E Deus ele respeita o nosso livre-arbítrio. Então, o coronavírus ele não aconteceu à toa, a gente sabe disso, é uma época de transição, tá? Poderia ser muito pior, mas nossa humanidade adquiriu além dos débitos também alguns atenuantes, tá? A gente não sabe o que vem pela frente, mas não nos cabe ficar preocupados com isso, a gente tem que viver o presente. Então, o coronavírus ele aconteceu por um motivo, logicamente, que Deus sabe qual é, a espiritualidade maior sabe qual é. Provavelmente foi por erros do passado da humanidade, tá? Não precisa ser de um passado tão remoto assim, mas nós estamos pagando, né, nossos erros, coletivamente falando. Mas nós somos os construtores do amanhã. Então, se a gente quer um amanhã melhor, a gente tem que começar a plantar desde agora, tá? Escolher boas sementes, tá? Então, vamos pagar nossos débitos passados, mas já planejando amanhã começar a plantar boas sementes. Então, vamos ter responsabilidade para conosco e para com as outras pessoas, tá certo? Vamos ter essa responsabilidade e isso já começa desde agora. Então vamos escolher bem, né? Vamos ter sabedoria. Então não vamos negligenciar o vírus. Vamos passar bem por ele, certo? As pessoas que estão desencarnando estão indo por alguma razão, por algum motivo. Vamos orar por elas, pelas famílias, tá bom? E vamos ter responsabilidade aí nessas festas de final de ano, tá certo? Não vamos negligenciar não, porque, como eu falei, tudo está sob a supervisão de Deus, mas nós temos nosso livre-arbítrio, então não vamos atrair mais problemas para a gente não. Vamos passar a ser parte da solução, tá? Ao invés de atrairmos novos problemas. Então, gente, adentrando no nosso tema, temos nosso amiguinho aqui, tá? Porque é sugestivo para o tema de hoje, né? Vamos falar, gente, o que nós queremos ser quando crescermos. Ah, Gonçalo, mas isso era uma pergunta que a gente fazia quando era criança. Justamente, eu quero que vocês voltem a essa época, quando vocês eram crianças, tinham aquela pureza, aquela inocência. Ah, eu queria ser um astronauta, um bombeiro, um jogador de futebol, né, um médico. Então voltem a essa época, um professor, voltem a essa época. Ah, eu queria ser tal coisa. Queria ser tal coisa. Lembram da pureza que vocês tinham quando vocês respondiam isso? Provavelmente não era ligado a dinheiro nem nada não. Era realmente um desejo que vocês tinham de exercer determinada profissão. Ah, mas eu tô velho, eu tô adulto, eu não consigo mais me fazer essas indagações porque eu já cresci. Gente, eu quero que vocês migrem essa indagação da questão profissional para a questão espiritual. O que vocês querem ser quando estiverem maduros do espírito? O que vocês querem ser lá na frente espiritualmente falando? Porque a gente não tem apenas uma vida. Se você tem 20, 30, 40, 50, 60, 80 anos, não interessa, porque nós não temos apenas uma vida, nós temos a eternidade para evoluirmos. Então, como é que vocês querem estar daqui a 100 anos, daqui a 500 anos?
espiritualmente falando. Eu quero ser uma pessoa mais caridosa, eu quero ser uma pessoa mais bondosa, mais tolerante. Então vamos começar a praticar isso desde já, porque nós somos os semeadores do amanhã. Nós não podemos viver no passado, nós temos que passar por lá como uma recordação e como aprendizado, mas nós não podemos ficar presos ao passado e nem podemos viver no futuro, porque ele ainda não chegou. Nós temos que viver no presente para construirmos o futuro que nós desejamos, tá? Sem ansiedade, tá? Com racionalidade, com sabedoria, tá? Então, o que a gente quer ser espiritualmente daqui a 100 anos, daqui a 200 anos? Você quer ser um espírito mais bondoso, mais luminoso, caridoso? Então comece a plantar desde já. Eu quero ser como Madre Teresa, ter a bondade de Madre Teresa. Eu quero um dia ter a bondade de Francisco de Assis. Mas eu não consigo. Consegue, você tem a eternidade para isso. Você não só tem uma vida. Você tem a eternidade para isso, então comece desde já. Comece desde já. Eu quero ter a bondade de um Chico Xavier. Tá? Eu quero ter a inteligência de fulano. Então comece a estudar desde já. Você tem a eternidade, como eu falei. Comece a se desenvolver para isso. Não é fácil. Tudo demanda tempo. Já disse Emmanuel, o tempo não respeita as edificações que ele ajudou a construir. Então tudo demanda tempo, esforço pessoal. Aí a questão da meritocracia, esforço pessoal. Nada vai cair do céu, tudo é merecimento. Tudo é merecimento. Então vamos começar a construir desde já, sem preguiça, tá? Sem você negligenciar as coisas que você precisa desenvolver, porque um dia você vai precisar desenvolver. Se você tiver preguiça, você cair no ócio, você só vai estar prejudicando a você mesmo, vai estar se atrasando, porque você vai ter que se desenvolver. É uma lei, a lei do progresso, é uma das leis divinas, a lei do progresso, tá? Então não interessa a sua religião, não interessa, né, se você nem acredita em Deus. Não interessa isso, você vai ter que se desenvolver. Você vai ter que se desenvolver, é uma lei. Tá bom? Se você permanece no ócio por muito tempo, você já reparou como você fica mal, como você fica para baixo, como você, o seu próprio eu quer mudar essa situação? Então, não adianta fechar os olhos para isso. Então comece a construir o ser humano que você quer ser no futuro. Comece desde já. E nós somos os construtores do amanhã. Então tá aqui nosso amiguinho para lembrar você daquela pureza que você tinha quando era criança. E você não precisa perder essa pureza. Você não precisa perdê-la. Relembre essa pureza. Vá em busca dos seus objetivos. Tá? Construa o seu amanhã. Mas comece a construir agora. Comece a construir agora. Com sabedoria, com amor. Logicamente, né, vai ter vezes que nós vamos cair, que nós vamos desanimar. Mas já disse Chico Xavier, às vezes eu fico triste, mas graças a Deus eu não sou um espírito triste. Então você pode falar, às vezes eu fico agressivo, às vezes eu fico impaciente, mas eu não sou um espírito agressivo. Eu não quero ser mais um espírito impaciente. Então mude desde já, comece a mudança. A mudança, ela é um hábito, tá? Ela tem que ser um hábito. É um esforço diário. Um esforço diário para que ela se instale. Então nós estamos aqui na encarnação para isso mesmo, para evoluir, para cair e levantar. As situações virão que vão nos testar. Então vamos procurar passar por elas da melhor maneira possível. Tá bom, meus amigos? Então, que todos tenhamos uma boa semana, relembrando o tempo de infância, a pureza, a bondade e o desejo de sermos alguém no futuro. Não em questão financeira, né, de bens materiais, nada disso, mas na questão espiritual.
quem nós desejamos ser espiritualmente, quem nós queremos ser daqui a 50, 100, 200 anos. Porque, como eu falei, nós temos a eternidade para isso. Tá? Então, um grande abraço. Fiquem com Deus. Que Jesus nos abençoe. Que Deus seja louvado.